Opa, vamos usar os spoilers do capítulo 219 de Jujutsu Kaisen. Saiu agora de madrugada, saiu tudo, vazou todas as páginas aí, não tá traduzido ainda, óbvio, a gente tem um sumário só. Mas como eu tenho que levar minha mãe no hospital daqui a pouco, eu tava acordado já, então vamos fazer esse negócio logo. O título do capítulo vai ser BAF Parte 4, continua a saga do banho aí. E a gente começa um monte de coisa interessante aqui, ó. Primeiro, que o capítulo começa com um flashback da Era Heia. É no dia de festival que o Sukuna foi convidado, nesse caso. E tem um pessoal falando, tipo uns sacerdotes, falando sobre rezar pro Sukuna dar uma colheita decente pra eles. E para não ganhar nenhuma hostilidade do Sukuna, óbvio. Eles também falam de uma outra que tem a barbárie igual do Sukuna, que é a Yorozu. E aí tem uma curiosidade aqui. O Sukuna, depois que é mostrado aqui, ele tá tranquilão, sentado no palanque dele. A Yorozu também tá tranquilona, ela tem um servo, que é um garoto, tá todo machucado. Sukuna tá com a Uraume, parece uma mulher mesmo dessa vez. Talvez a Uraume original fosse mulher. Agora eu não sei se tá no corpo de mulher, parece um homem. O corpo da Uraume atual. Mas dessa original parece uma mulher. E aí, o Sukuna tá tranquilo, sentado. Como se eles fossem os deuses ali, indo pro festival pra não causar muito problema ali. Aí o servo da Yorozu, a Yorozu tá pelada, né? Como sempre. E aí o servo da Yorozu, ele pede pra ela usar roupas. Pelo menos roupas casuais pra ir no festival. Ela só bota uma camisola e vai saindo. Ela come uma comida que era de oferenda pro Sukuna. E era oferenda pro Sukuna, nesse caso. E aí ela encontra o Sukuna. Olha nos olhos dele, todos os 4. O Sukuna tá ali sentado. E o Sukuna tá ali sentado, tranquilão, no altarzinho dele ali. E agora a gente tem a confirmação aqui de que ela nunca tinha lutado com o Sukuna, não. Porque ela encontra ele, ela fala que é amor à primeira vista. Então foi a primeira vez que ela encontrou ele. E ela cai de amor pelo Sukuna, na hora que olha nos 4 olhos dele. E ela corre e abraça o Sukuna. E consola ele, falando assim: não se preocupa que eu tô contigo agora. E aí ela percebe que o braço dela começou a congelar. A Uraume começa a atacar, ela faz um movimento de mão assim. E aí o Yorozu pula pra trás e fala umas coisas assim, mas ela não percebe que ela já tinha sido cortada. E foi assim que ela morreu. Foi isso. Eu acho que o Sukuna cortou ela. O Sukuna nem fez gesto nenhum. Ele nem olhou pra ela, praticamente. Ela abraçou ele, pulou pra trás quando a Uraume começou a congelar o braço dela. E quando ela caiu pra trás, ela tava cortada. Ela levantou pra falar alguma coisa contra a Uraume. Já tava cortada. Ela caiu no chão e morreu. Foi assim que a Yorozu morreu. Ela não morreu numa luta sinistra. Ela não morreu lutando pelos Fujiwara. Ela abraçou o Sukuna pelada. O Sukuna não gosta de mulher, aparentemente. Ou não gostou que ela chegou perto dele aí. No meio da apresentação dele. Ele estava sentado no altarzinho dele. E ele matou ela. Cortou ela assim do ombro até a barriga. E ela morreu. Foi assim que a Yorozu morreu. Ela nem usou nenhuma técnica, nada. Tomou um cortezão e morreu. E aí ela é dito, né, que ela sentiu pena dele porque ela viu solidão nos olhos dele, nos 4, né, nos 4 olhos. Ela viu solidão nos 4 olhos dele ali. E aí de volta ao presente. E outra coisa, né? Ela morreu. Se ela morreu ali, ela já tinha virado um objeto amaldiçoado. Então aí. Ou então, se for catar os pedaços dela e transformar ela num objeto amaldiçoado, não sei. Mas se for igual ao Horcrux mesmo,
é provável que ela já tinha virado o objeto amaldiçoado aí. Ela morreu lá e acordou quando já no corpo da Tsumiki. Aí de volta ao presente aí, depois desse flashback, a Yorozu diz que a solidão que ela viu nos olhos do Sukuna pertence somente a ela. Ela é a mulher. Eu achei que ela era normal, ela não é não, cara. Ela é. Essa mulher é doida. Essa mulher é doida de pedra. E aí o Sukuna parece ser o sensato desse lugar, porque até a Uraume aí tava meio tendo um ataque de pelanca aí. E aí ela fala que ela vai ser a única capaz de matar ele. E a gente corta pra técnica dela, que eu falei que seria parecida com a técnica da Yuki. E é realmente muito parecido com a técnica da Yuki. Mais fraca no caso, né? Porque a técnica da Yuki era gravidade pura. E ela tem que fazer alguns procedimentos antes, ó. Ela faz uma bola gigante chamada a esfera real, da verdade nesse caso. É True Sphere nesse caso porque é uma esfera que ela não interage com nada. É uma esfera real nesse caso. É o conceito, em conceito físico. É uma esfera que ela não interage com nada. Então ela cria pressão infinita. É muito parecido com o negócio a técnica final da Yuki. Ela fala que essa esfera é impossível de implementar. E ela explica que a esfera ela é uma esfera que não encosta em nada. E daí ela ativa o domínio dela. O domínio dela significa doença tripla. E ela grita bem alto assim, doença, 3 vezes. E aí o Sukuna não ativa o domínio dele, o Malevolent Shrine, em resposta, né? Ele cai no domínio dela. E aí a Yorozu fica com medo assim, por que ele não tá usando o seu domínio? O domínio dela tem um ataque de 100% de acerto, mas focado na esfera. E essa é a fraqueza da técnica dela em comparação com a da Yuki, né? Porque a da Yuki, como era gravidade, ela puxava o oponente para a parte onde ele morreria, né? Que era a esfera. Só que aqui a esfera dela não encosta em nada. Então ela precisa usar o domínio dela para puxar o oponente para perto da esfera. Se ele encostar na esfera, ele desaparecer. Aí ela fala que se ela ativar a técnica dela, você vai desaparecer. A técnica de acerto 100%, né? De puxar ele para a esfera. Porque primeiro ela tem que criar a esfera e aí ela cria o domínio e ativa o domínio e puxa o oponente. E aí o que ela não percebe é que a roda do Mahoraga tá rodando. Que tava parada, a roda tava rodando esse tempo todo. E aí o Sukuna ele agarra a roda e ele joga numa sombra que tá no pé dele. E aí o Mahoraga completo, ele sai de dentro ele sai de fora para dentro da técnica da Yorozu, do domínio da Yorozu, e ele corta a esfera facinho, no meio assim, de baixo para cima. Ele meio que dá um shoryuken na esfera, só que com a espada, né? Com a espada na mão que ele tem, no punho que ele tem. E aí Yorozu fica o cara de otário, e o Sukuna ele explica depois que um feiticeiro que tem uma baixa eficiência de energia amaldiçoada, ele sempre usa, como eles têm dificuldade a energia amaldiçoada dela é muito volátil, né? É muito volátil, ela gasta muito, ela não consegue. Então o jeito que ela aprendeu a usar, como ela aprendeu a usar de um jeito só, ela sempre usa do mesmo modo unificado. Então tudo que ela construiu, principalmente porque já que ela construiu essa bola, essa esfera, ela deve ter errado várias vezes, né? Então a esfera já estava adaptada, porque ela é uma esfera que ela construiu, ela sempre usa a mesma receita de bolo. E ele fala que essa era essa fraqueza dela, e de todos os outros feiticeiros que têm dificuldade, tem a energia volátil, nesse caso. O negócio de eles treinarem tanto para aprender a usar alguma coisa torna a técnica deles unificada, como ele diz aqui. E essa é a fraqueza deles. E aí a Yorozu fala que mesmo assim ela tá feliz que o Sukuna, óbvio, né? Depois que o Mahoraga corta a esfera, aparece ele na frente dela assim, como se ele estivesse indo muito rápido.
E aí no próximo quadro já é esse do Sukuna explicando qual a fraqueza da técnica dela. E aí, inclusive, uma Mahoraga não tá em lugar nenhum, né? Eu vou voltar aqui nisso aqui já. E aí ela fala, ela fala que mesmo assim ela tá feliz, que o Sukuna sabia de tudo isso sobre ela, mesmo tendo o Sukuna não conhece ela. Ele não conhece ela, ele conhece ela de nome só. Essa mulher doida. Eles interagiram por 10 segundos. E o resto ele conhecia ela de nome. Que ela tava no festival. O Sukuna ele faz uma cara de... Ele não acredita nisso. Que a mulher ainda tá nessa de amor por ele. E aí quando ela tá quase morrendo, ela fala pro Sukuna, isso é pra você. Aí o braço dela, a armadura dela começa a desmanchar assim. E ela fala que pense nisso como se fosse eu e use com carinho pelo resto da sua vida. E aí esse é o fim dela aí. E aí no próximo quadro parece dentro do oceano, assim, no fundo do oceano, tem o Fushiguro. Ele tá chorando, deitado de lado assim chorando no fundo do oceano. Parece que tem fundo, tá? Ele tá deitado num lugar sólido. E aí tem tipo uma luz vindo assim de cima pra alcançando ele assim. E aí fala que no fundo da escuridão uma luz finalmente aparece ali no fundo da escuridão, que finalmente mostra um garoto que tinha se afundado no fundo do oceano. E aí tem esse é o final normal do capítulo, e aí tem a nota do editor. A nota do editor diz que o Fushiguro matou sua própria irmã Tsumiki com suas próprias mãos. E essa alma vai afundar ainda mais no abismo. E esse é o fim do capítulo aqui. A gente vai esperar mais a tradução completa, né? Sexta-feira aí tem a tradução completa. Mas aqui esse capítulo confirma bastante coisa. Confirma que a Tsumiki morreu. Aparentemente morreu mesmo, porque foi o Mahoraga que matou. Foi uma porradão do Mahoraga. Quando a gente mostra aqui que o Sukuna ele sabia ser pacífico, entre aspas, né? Ele se comportou aqui na festa, no festival onde ele foi, porque quando ele está sentado aqui no palanquezinho dele aqui junto com o Auralme, tem uns sacerdotes orando para ele, rezando para ele. A Tsumiki não, a Yorozu, ela realmente não conhecia o cara. Ela olhou para os olhos dele, achou que ele era solitário igual ela e se apaixonou pelo cara ali. Em alguns segundos só, eles não lutaram várias vezes. Ela nunca lutou com ele, na verdade. Ele cortou ela enquanto ela não estava percebendo e ela morreu. Ela nem deu tempo dela usar armadura, nada não. Ela morreu assim. O Uralme é o dedo rápido no gatilho aí, porque ela congelou de longe, muito rápido também. Tanto a Uralme quanto o Sukuna acho que atacaram na mesma hora, porque a Yorozu ela pula para longe porque ela notou que o braço dela estava congelando, mas a próxima parte que ela nota é que ela já tem um corte na barriga. Eles atacaram na mesma hora. E outra coisa importante aqui nesse capítulo o Mahoraga aparentemente já estava invocado, tá? Ele só não estava. O Sukuna deve ter deixado ele em algum lugar, lá na base, por exemplo. E o que ele fez aqui foi só transportar o Mahoraga. Por isso que a roda já estava. Eu acho que ele invocou o Mahoraga em algum outro lugar. E o que ele faz aqui é invocar o Mahoraga de fora do. Ele invoca o Mahoraga de fora do domínio dela, pra dentro. E ele vem por baixo, assim, tipo um Shoryuken. Ele quebra a esfera verdadeira. Mas isso quer dizer aqui. E depois o Mahoraga desaparece. Depois ele desaparece. Então o Mahoraga tá domado já, galera. Ele já foi domado aqui. O Sukuna já tá controlando ele. Se ele fez o Mahoraga sumir depois, o Mahoraga não tá aqui, ele já controla o Mahoraga sim. E esse é o fim do capítulo. Tem a parte do Fushiguro, que ele estava chorando no fundo do oceano, mas a luz ela brilha nele. E eu tenho a impressão aqui, ó,
de que o texto que a Yorozu fala aqui, que esse é meu presente para você, pense em mim como se fosse eu e use pro resto da sua vida com carinho. Enquanto o Sukuna tá fazendo uma cara meio de bobo assim, é possível que não seja a Yorozu, porque apesar do texto aqui do editor falar que o Fushiguro, por ter matado a irmã dele com as próprias mãos, ele vai afundar ainda mais no oceano, é uma luz no oceano aqui, que brilha para ele, que para o choro dele aqui nesse caso. Então eu acho que foi a Tsumiki que mandou essa última mensagem pro Fushiguro. Ela fez alguma coisa aí pra ele. Ela construiu alguma coisa, a gente não viu o que era, mas ela construiu alguma coisa. Então é isso. Esse é o fim do capítulo. Sexta-feira tem a análise completa aí. Análise completa. Eu não entro muito na parte de mitologia não, porque eu não me importo muito. Mas eu gosto da parte de ação, da parte do fluxo aqui de ilustração, porque eu sou ilustrador também. Então, se eu puder analisar isso aí, se tiver alguma coisa interessante, eu trago no review completo do capítulo. É óbvio que a gente vai esmiuçar aqui tudo aqui do capítulo aqui, a linha temporal e tudo. Então, até sexta-feira. Se você curtiu aí, deixa um like, deixa um comentário, se tiver alguma coisa para acrescentar ou só para perguntar mesmo. E se tiver interessado a ficar mais tempo aí, se inscreve. Dá um jeito aí de se inscrever. Eu faço One Piece também. Provavelmente hoje tem One Piece. Hoje quarta-feira. Deve sair mais tarde, deve sair One Piece. Quando eu voltar do hospital, eu vou fazer o review completo de One Piece. Normalmente eu deixo pra sexta-feira, mas eu vou fazer logo, pra gente se focar em Jujutsu na sexta-feira. Então é isso, valeu aí pessoal.